Você está cuidando do seu coleiro todo dia. Mas e se justamente o que você faz todo dia for o que está adoecendo ele? Nesse vídeo eu vou revelar os 10 erros de manejo que a maioria dos criadores comete sem saber. Erros simples, do dia a dia, que parecem inofensivos, mas vão destruindo a saúde do passarinho por dentro, aos poucos, sem dar sinal. Fica até o final, porque o erro que mais mata coleiro em cativeiro está aqui no meio da lista e quase ninguém fala sobre ele. Erro 1. Água suja no bebedouro. Você troca a água do seu coleiro todo dia? Porque a maioria dos criadores só troca quando a água está visivelmente suja. E é aí que mora o problema. Água parada, mesmo que pareça limpa, acumula bactéria e fungo em questão de horas, especialmente no calor do interior. O coleiro bebe aquilo direto e o estrago começa no intestino. Diarreia, penas arrepiadas, passarinho quieto no canto da gaiola. O criador acha que é frescura, mas na verdade é infecção instalada. E tem mais um detalhe que pouca gente leva em conta. Quando o coleiro toma banho na banheirinha e você deixa aquela mesma água lá, ele acaba bebendo a própria água do banho, misturada com fezes. É porta aberta para coccidiose, uma das doenças mais difíceis de tratar nessa ave. Em muitos casos, é letal. A correção é simples. Troca a água todo dia, mesmo que pareça limpa. Lava o bebedouro com escovinha e tira a banheira logo depois que ele terminar o banho. Não deixa ficar sobrando dentro da gaiola. Coisa pequena, mas que faz diferença enorme na saúde do bicho a longo prazo. Erro 2. Semente velha ou mal armazenada. Você sabe há quantos dias está a semente no comedouro do seu coleiro? Esse é um erro que criador experiente comete tanto quanto iniciante. A semente parece boa, está seca, não tem cheiro forte e vai ficando ali dia após dia. O que a maioria não vê é o que se instala por cima dela. Fungo e ácaro microscópico, invisível a olho nu, que contaminam o alimento sem dar sinal nenhum. Coleiro que come semente contaminada começa a apresentar diarreia, muda incompleta, pena sem brilho e queda de imunidade. O criador trata o sintoma, mas não remove a causa, e o passarinho nunca se recupera de vez. O erro não para por aí. Muita gente compra semente em quantidade e armazena em saco aberto, em lugar úmido ou perto de produto químico. Semente absorve umidade e cheiro com facilidade. O que parece economia vira veneno lento. O certo é comprar semente limpa, de boa procedência, e nunca estocar por mais de 30 dias. Guarda em pote fechado, em lugar seco e fresco. E no comedouro coloca pouco, o suficiente para o dia, e renova todo dia. Quem tem poucos pássaros não tem desculpa para não fazer isso. Semente velha não alimenta, ela adoece. Erro 3. Verdura mal lavada e alface na dieta. Você oferece verdura para o seu coleiro achando que está fazendo bem, mas dependendo do que você está dando e do jeito que está preparando, pode estar fazendo o contrário. O primeiro problema é a alface. Muita gente joga alface na gaiola sem saber que ela solta o intestino do coleiro com facilidade. O bicho começa com fezes líquidas, o criador não associa a alface, continua oferecendo e o quadro vai piorando até virar diarreia crônica. O segundo problema é verdura mal lavada. Agrotóxico em folha verde é mais comum do que parece, especialmente no produto que vem de feira ou mercadinho do interior sem muito controle. O coleiro é pequeno, o organismo dele é frágil. Uma quantidade mínima de produto químico já é suficiente para causar intoxicação séria. A regra é clara. Sempre lavar bem antes de oferecer, deixar de molho em água limpa por alguns minutos e secar antes de colocar na gaiola. E riscar a alface do cardápio de vez. No lugar dela, pepino, jiló, chicória e couve são opções muito mais seguras e que o coleiro aceita bem. E tem um detalhe importante que criador nenhum pode ignorar. Verdura vai para a gaiola de manhã e sai no fim do dia, não passa da hora. O que fermenta dentro da gaiola é tão perigoso quanto o agrotóxico de fora. Erro 4. Deixar alimento perecível passar da hora. Esse erro parece óbvio, mas é um dos que mais aparece no dia a dia de criador,
especialmente quem tem muitos pássaros e perde o controle do horário. Fruta madura dentro da gaiola, no calor do interior, fermenta rápido. Em poucas horas já está azedando. O coleiro continua bicando aquilo porque é o que tem ali, e o que era alimento vira foco de bactéria direto dentro da gaiola dele. O mesmo vale para farinhada úmida, ovo cozido e qualquer outro alimento que estraga fácil. Criador que oferece de manhã e esquece de tirar no fim do dia, está deixando uma bomba dentro da gaiola. O resultado aparece em forma de infecção intestinal, enterite, inflamação do intestino e passarinho que de repente para de comer e fica apático. A lógica é simples. Alimento perecível entra de manhã cedo e sai antes do anoitecer, sem exceção. Nos dias de calor intenso, o ideal é tirar ainda mais cedo. O processo de fermentação acelera com a temperatura. Quem acha que o passarinho vai acabar antes de estragar, está apostando na saúde do bicho e quase sempre perde essa aposta. Erro 5. Puleiro sujo. Se tem um erro que criador experiente ignora achando que é detalhe, é esse aqui. O coleiro tem um hábito que poucos param para observar. Ele esfrega o bico no puleiro depois de comer. Esfrega o olho no puleiro quando coça. Leva pedacinho de fruta para o puleiro e bica ali mesmo. Ou seja, o puleiro não é só onde ele pousa, é onde ele tem contato direto com boca e olho várias vezes por dia. Puleiro com fezes acumuladas, resto de comida e umidade é criadouro de fungo e bactéria. O coleiro se contamina com as próprias fezes sem que o criador perceba. E é exatamente assim que a coccidiose se instala, uma das doenças mais traiçoeiras do coleiro em cativeiro. O bicho fica com penas arrepiadas, fezes esverdeadas e aguadas, para de comer. Em casos graves, não tem recuperação. A limpeza do puleiro precisa ser semanal, com escovinha e água morna. Puleiro de madeira que já está muito impregnado, trocado, não tem jeito de higienizar por completo. E atenção, madeira encharcada que não seca direito cria fungo por baixo, invisível, que continua contaminando mesmo depois da limpeza. Detalhe que parece pequeno, consequência que não é pequena nenhuma. Erro 6. Gaiola pequena demais e coleiro sem exercício. Tem criador que guarda o coleiro numa gaiola de torneio o ano inteiro. Gaiola pequena, poleiro travado, passarinho praticamente parado. E acha que tá tudo bem porque o bicho tá cantando. O problema é o que acontece por dentro. Coleiro parado engorda, e gordura em passarinho não aparece na barriga igual num cachorro, ela se acumula no fígado. Ave presa em gaiola pequena, sem espaço para voar, sem movimento, vai sobrecarregando o fígado aos poucos. O órgão vai perdendo função e o passarinho começa a apresentar sinais que o criador dificilmente associa ao tamanho da gaiola. Canto fraco, penas sem brilho, muda arrastada, disposição baixa. A gaiola de torneio tem a função dela, é para disputa e passeio. Mas quando o coleiro chega em casa, ele precisa de um voador, uma gaiola maior, onde ele possa se movimentar, abrir as asas, voar de poleiro em poleiro. E isso não é frescura, é o mínimo para manter o condicionamento físico da ave. Criador que investe num bom passarinho e economiza na gaiola está fazendo um negócio ruim. O coleiro que se exercita tem mais saúde, muda melhor, canta com mais força e dura muito mais anos. Erro 7. Corrente de ar e local errado. Esse erro derruba coleiro sadio em menos de 48 horas. E é mais comum do que parece. O criador coloca a gaiola num lugar que parece perfeito, à sombra, arejado, com um movimento de pessoas por perto. Mas o que parece arejado para a gente, para o coleiro pode ser uma corrente de ar direto. E corrente de ar constante no passarinho é caminho certo para resfriado, infecção respiratória e pneumonia. O coleiro é uma ave que gosta de sol da manhã, aquele sol mais fraco, entre 7 e 9 horas. Esse banho de sol diário fortalece o sistema imunológico, melhora o canto e ajuda na absorção de nutrientes. Mas sol forte do meio do dia, sem sombra, mata. O bicho não consegue regular a temperatura e entra em colapso rapidinho.
O outro erro de local que pouca gente considera é a variação brusca de temperatura. Gaiola que fica do lado de fora durante o dia e é trazida para dentro à noite, passando de muito calor para muito frio em pouco tempo, estressa o organismo da ave de um jeito que vai acumulando até aparecer em forma de doença. O lugar certo é protegido do vento, com sol de manhã, sombra no restante do dia e sem variação extrema de temperatura entre o dia e a noite. Simples assim, mas muita gente erra feio nesse ponto. Erro 8. Excesso de cânhamo e girassol na mistura. Esse aqui pega muito criador que acha que está alimentando bem o passarinho. Cânhamo e girassol são sementes que o coleiro adora. O bicho vai em cima na hora, come com vontade, e o criador fica satisfeito achando que o passarinho está bem nutrido. O problema é que essas duas sementes são altamente oleosas e, em excesso, atacam diretamente o fígado da ave. O estrago é silencioso e demorado. Não aparece de uma semana para outra. O coleiro vai acumulando gordura no fígado aos poucos, perdendo disposição, cantando menos, e quando o criador percebe que algo está errado, o órgão já está comprometido. É um dos casos mais difíceis de reverter porque o sintoma demora a aparecer. A mistura certa para coleiro tem o alpiste como base, em torno de 50% da mistura. O restante se divide entre painço, níger e senha. Cânhamo e girassol podem aparecer na dieta, mas de vez em quando, em pequena quantidade, como complemento, nunca como parte fixa da mistura diária. O coleiro gostar muito de uma semente não significa que ela faz bem em quantidade. Assim como gente que ama fritura, o gosto não é termômetro de saúde. Equilibra a mistura e o fígado do seu passarinho agradece por anos. Erro 9. Não oferecer proteína animal na dieta. Se o seu coleiro está arrancando as próprias penas, presta atenção aqui. Esse comportamento que parece loucura ou nervosismo tem uma causa muito clara na maioria dos casos: falta de proteína animal na dieta. O organismo do coleiro sente a carência de determinados nutrientes que só a proteína animal oferece, e o instinto faz ele buscar essa substância nas próprias penas. Começa arrancando uma ou duas e vira vício. Quando vira vício, não tem mais volta. Mesmo que você corrija a alimentação depois, o hábito já está instalado. A proteína animal que mais funciona para o coleiro é a larva de tenébrio, aquele bichinho pequeno que criador experiente já conhece bem. Tem também a larva de praga da granja, que é menor e mais adequada para o tamanho do coleiro. Oferece vivo, que estimula o instinto natural da ave e ela aceita melhor. Tem coleiro que no começo recusa, não desiste na primeira negativa, insiste com calma, coloca no comedouro junto com a semente até o bicho se acostumar. E para quem quer fazer reprodução, isso não é opcional. A fêmea precisa de proteína animal para tratar os filhotes. Sem isso, a criação compromete. Os filhotes chegam fracos e a fêmea se esgota rápido. Proteína animal não é luxo na dieta do coleiro, é necessidade. Erro 10. Não ter rotina de manejo. Esse é o erro que amarra todos os outros, e o que mais separa criador que tem resultado de criador que vive apagando incêndio. Coleiro é uma ave que responde muito à rotina. Horário certo de receber água, semente, banho de sol, passeio, tudo isso cria no passarinho um estado de equilíbrio que reflete direto na saúde e no canto. Quando a rotina é quebrada com frequência, o bicho entra em estresse, e estresse em coleiro não aparece como agitação, aparece como silêncio. O passarinho para de cantar, fica recolhido e a imunidade cai. É nesse momento que qualquer doença encontra a porta aberta. Criador sem rotina também perde o controle do que está acontecendo com o plantel. Não sabe quando foi a última vez que limpou o poleiro. Não lembra se trocou a água hoje. Não percebe que a semente está acabando e coloca qualquer coisa no comedouro. São pequenos descuidos que sozinhos parecem inofensivos, mas juntos formam exatamente o ambiente que adoece passarinho. A rotina não precisa ser complicada. Acorda, abre a capa, troca a água, verifique a semente, oferece o perecível de manhã, banho de sol, passeio. À tarde, retira o que sobrou. À noite, fecha a capa. Todo dia, no mesmo horário, na mesma ordem.
O coleiro que tem criador com rotina canta mais, muda melhor, reproduz com mais facilidade e vive mais anos. Não tem segredo caro nem produto milagroso que substitua isso. Cuida da rotina e o passarinho cuida do canto para você.